minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 2, Fortaleza 2, que acaba de acontecer fora de casa lá no Ceará. Um empate difícil de passar pano pro Grêmio. Esta é a minha primeira declaração para vocês. O jogo estava na mão. E tanto o técnico Mano Menezes não viu que o Palermo tinha feito 3 mudanças no intervalo da partida e estava dominando as ações e o gol dos caras parecia estar amadurecendo, quanto o Volpi cometeu um fato ou uma falha individual que comprometeu toda a sequência da partida. Entregou uma vitória que estava assegurada, que poderia dar os 42 pontos, a certeza de Série A, que eu acho que tudo bem, vai acontecer, mas de no mínimo uma classificação mais tranquila à Copa Sul-Americana. Sim, né? É óbvio que é constrangedor jogar a Sul-Americana, mas nesse momento é o que resta. E, cara, na boa, o Volpi levou um gol que não pode tomar. Isso vale pro Seaman, aquele goleiro inglês que em 2002 tomou o gol do Ronaldinho Gaúcho numa Copa do Mundo, quanto pro Volpi que toma este gol agora, num lance que era uma falta lateral, que seria cruzada, claramente cruzado, o cara não ia bater direto, ninguém vai me convencer disso, e automaticamente um goleiro que não estava atento, não se posicionou bem, se a gente quiser pode botar até que faltou envergadura, porque a cena é bastante constrangedora dele tomando aquele gol. Mas o fato é, o Grêmio desperdiça uma chance extremamente relevante e tá saindo de lá com um empate em 2-2. Eu tava bastante incomodado, porque quem acompanha o canal sabe que eu fiz a aposta no Odão e coloquei o seguinte, olha, vai ser 2-2 não, vai ser vitória do Grêmio com gol e assistência do Carlos Vinícius. Se tu olhar aqui a minha tela, olha só, eu coloquei 10 e poderia sair, cara, essa aqui tava pagando 7, poderia sair com 70. E achei o seguinte, pô, perdi uma, o Carlos Vinícius fez gol. Só que eu lembrei que durante a sexta-feira, no Debate Raiz, eu fiz uma brincadeira com todo mundo, eu abri a minha conta e disse pra galera, ó, todo mundo vai apostar. Aqui, ó, 2-1 pro Grêmio, 2-2, 1-0 pro Fortaleza, 1-1, 0-0, enfim, apostei no jogo do Grêmio e do Bahia também. Cara, olha que loucura, tá? Eu perdi 5 apostas nesse jogo. As 5 outras apostas que eu fiz, eu errei. Só que uma delas, eu nem lembro quem, acho que foi o Dávila, colocou 2-2. E eu botei 5 para sair com 62,50. Se eu fizer uma conta, eu botei R$10 no Odão e botei, ó, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Eu perdi 40, não vou negar, perdi 40 conto. Não, aqui é 40 conto na brincadeira. Eita, perdi 40 conto. Mas, não, 5, 10, 15, esse aqui eu ganhei. Então assim, 5, 10, 15, 20, 30 pila. Perdi 30 pila na brincadeira e ganhei 62,50. Olha aqui, tem uma aposta que bateu 2-2 o resultado correto. Ou seja, o meu lucro foi de 30. Eu perdi 30, ganhei 30. Cara, assim, ó, na KTO, às vezes tu vai ganhar, às vezes tu vai perder, às vezes tu vai trocar dinheiro. Eu também perdi alguns pilinhas nessas apostas de 5 pila no jogo do Inter. Meu, é entretenimento. É tentar acertar o jogo. Aí eu vou fazer que nem o Meneghetti. Vou pegar o card do 2-2 e vou postar agora no Instagram e dizer assim, deu, eu acertei. Enfim, cara, se tu quiser brincar, se quiser diversão, é pra isso que serve, pra passar um pouco de raiva também, a KTO tá aí pra isso. E eu mostro aqui as ganhas perdidas pra galera entender que, meu, não vai achando que tu vai ficar rico, que vai ter dinheiro da noite pro dia, porque isso não acontece. Mas se tu quiser, pra entretenimento, vale bastante a pena. Na descrição, no primeiro comentário, tem meu link personalizado ou nesse QR Code que tá aqui. Gente, Carlos Vinícius tem disputado com o Arthur o posto de melhor jogador, o melhor reforço da janela. Acho que dá para colocar o Arthur em primeiro, o Carlos Vinícius em segundo e o Noriega em terceiro. Dessa vez o Carlos Vinícius fez gol até de Ronaldo Nazário, lembra? No Cruzeiro, lá atrás, 93, isso aqui, né? O Ronaldo Nazário, esperto, vai lá e quando o goleiro tenta sair jogando, era o Roberto Rodrigues, era o goleiro do Cruzeiro, ele faz uma jogadaça, ele faz um golaço desse de que estava atento. O Carlos Vinícius fez isso. O Breno largou a bola, ia tocar pra frente, ele esperto, roubou, foi lá e meteu a bola na rede. Diferente do Volpi, que não estava prestando atenção no serviço, em todas as nuances de uma batida na bola, ele estava. E mais do que isso, se a gente prestar mais atenção, o gol do Marlon é uma assistência dele. O Marlon
pega essa bola, recupera ela, toca pro Arthur, o Arthur lança o Carlos Vinícius entrega pro Marlon e ele faz o gol. Ou seja, um gol e uma assistência do CV. Para mim, o melhor jogador em campo e tá mostrando que foi uma decisão acertadíssima da direção em contratá-lo, ainda mais depois que o Bright White se lesionou. O Arthur de novo foi soberano, dono do meio campo, cara, jogando basicamente sozinho. Vocês viram no final do jogo, ele já estava exausto, colocando a mão no joelho, tava assim, não aguentava mais. Tem uma bola que veio pro Arthur e ele só deu uma cavada nela, meteu uma por baixo assim para chegar no João Lucas porque ele estava exausto. De tanto que correu, se movimentou, rodou, tocou, passe curto, passe longo, fez o time jogar e assim, cara, é o dono das ações e por vezes está jogando sozinho na missão de armar o time do Grêmio. E essa questão de ficar sozinho, eu sei que o Edenilson, por exemplo, tem a capacidade de ajudar com o pulmão, eu sei que de correr, de se movimentar, de estar nos lugares, eu sei que o Amuzu tá caindo um pouco mais por dentro, mas vamos lá, né? Basicamente, o criativo do Grêmio tá todo com o Arthur. E esse é um problema. O Cristaldo entrou nessa partida e o Mano de novo opta pelo Cristaldo, que pouco entrega no jogo. Ele dessa vez entrou até pela ponta direita, na vaga do Alisson, e ficou lá pela ponta direita. E ele agregou quase nada. Essa é a grande verdade. O Cristaldo não fosse o lance do último minuto, que ele acaba tocando a bola e aí o cara deles é expulso, a gente nem ia muito lembrar ou tinha algum lance de protagonismo para o que aconteceu com o Cristaldo. Mas aí é uma escolha errada do Mano, que não estava hoje na Casa Mata, era o Sidney Lobo, mas era ele, obviamente, que mandava todos os comandos para o Sidney Lobo. E aqui vai algumas considerações do Mano. Gente, o Grêmio tá vencendo, 2-1, tá com o jogo na mão, ele viu o Palermo fazer 3 trocas no intervalo, ele abre o Moisés, que a gente conhece, é bom jogador, de um lado, abre o Herrera do outro, o Matheus Pereira como um meio-campista mais centralizado, vai pra frente, só dá Fortaleza, tá amadurecendo o gol dos caras e o Mano não vê o que está acontecendo, ou pelo menos não consegue fazer nada para parar esta situação do que está acontecendo. O máximo foi botar o Cristaldo na ponta direita, tentar o Dodi na vaga do Cuejar, porque claramente tem uma defasagem física ali do Cuejar, ou o André Henrique para dar um sangue novo, um fôlego no comando de ataque na vaga do Carlos Vinícius. E detalhe, as trocas do Mano não fizeram nenhum efeito. No final da partida parecia um jogo de pebolim. O Aravena perdeu um gol do susto. O Gustavo Martins entrou driblando e perdeu um gol também, que eu achei que ele ia fazer um golaço. O André Henrique teve 2 chances, um pouco mais pela ponta esquerda, que ele também poderia ter feito. Mas, por exemplo, a gente tem essa expulsão do Cristaldo, que sairia na cara do gol, mas tem o Moisés, que também acabou e aí perdeu um gol do outro lado. Ou seja, era lá e cá. Tava lá e cá e o Grêmio tava trocando socos numa batalha aqui com o Fortaleza. Gente, individualidades. Isso, obviamente, não é o ideal, não é o bacana. O Mano Menezes, que sempre fala isso de amadurecimento de time, não é nem um pouco salutar. Tu vê um Fortaleza na zona do rebaixamento e o Grêmio já com um trabalho de muito tempo, tá nessa instabilidade de, vamos amadurecer o nosso time. Poxa vida, cara, tem que trocar, ficar jogando pebolim com o Fortaleza, num ano tenebroso do Fortaleza, é bastante complexo ou difícil de aceitar e de passar pano pro Grêmio, como eu disse no começo. O Kahneman, gente, falhou no primeiro gol, completamente falha dele, uma saída de jogo dele, que deixa uma bola na feição pro cara finalizar, o chute até, a gente pode, eu vi que o Bagé tava dizendo que, olha, o Volpe falhou, não achei que a culpa é do Volpe, é mais do Kahneman, mas assim, o Kahneman, por exemplo, entregou esse gol e depois correu um risco danado, quando ele vai na grande área e deixa o braço. E aí eu acho bacana quando algum gremista diz, olha, na boa, o Kahneman fez isso, se fosse na nossa área a gente tava reclamando de pênalti, se fosse algum outro jogador deixando o braço. Eu até acho que seria um pouco de rigor, assim, não me pareceu proposital, embora sem querer também é falta, mas aquela história de, acidente de trabalho, como falava o Arnaldo César Coelho e tudo mais, poderemos passar até um pano nisso, mas cara, é aquela história de se colocar na cena do crime e de tu pedir para levar o cartão vermelho. E o Kahneman, na boa, hoje se o Wagner Leonardo aparecer na dele, na próxima partida eu vou dizer, acertou um ano. O Kahneman tá pedindo para se incomodar, ele tá numa rotação abaixo. Assim como está numa rotação de intensidade abaixo, o Cuejar. O Mano tem aquele plano de, olha, quando precisar de movimentação vai o Dodi, quando precisa de um time mais posicionado vai o Cuejar. O Cuejar, mesmo mais posicionado, não está entregando uma rotação de intensidade de jogo que é necessária para um time do Grêmio. Ele não tá jogando bem. É óbvio que a bola que o Cuejar jogou, o Dodi nunca jogou na vida. Mas hoje,
Pelo que entrega cada um, eu prefiro o Dodi no meio campo justamente por conta dessa intensidade. E não há mais desculpas para um cara que chegou aqui em fevereiro e que nós já estamos em novembro e ele não consegue ter... Eu não estou falando em má fase técnica, eu estou falando em má fase física. Ah, mas é que teve JB, adaptação disso ou daquilo, teve lesão, teve troca de treinador. Tudo bem, a gente pode falar mil coisas. Hoje, em novembro, era para a intensidade de jogo do Cuéllar ter melhorado. E o que me leva a duvidar, ou pelo menos a projetar, que talvez ele não tenha mais a intensidade que já teve pela idade, 32, 33 anos, principalmente pelo muito tempo que passou no mundo árabe, o cara vai defasando e há jogadores que não conseguem recuperar isso. Vamos analisar, o contrato dele vai adiantar o ano que vem, mas hoje, nesse momento, essa rotação do Cuéllar está abaixo do necessário. Tudo isso leva um Grêmio para o quê? Meio para baixo da tabela, 14ª colocação, 40 pontos. Hoje a projeção é escapar com 40 pontos, mas vamos lá, tem mais 5 partidas. Pelo menos uma vitória ou 2, 3 empates mais o Grêmio vai ter e aí automaticamente vai estar numa zona de Sul-Americana. E essa é a realidade gremista hoje. O Grêmio é um time de Sul-Americana. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.